esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, um beijo também para a comunidade da Pós TV 247, estamos aqui para mais um Mulheres e Mitos com a Carlos Borges, Fernanda Carlos Borges, para nós conversarmos hoje sobre uma coisa muito legal, sobre o mito do amor romântico. Então, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, gente? Então, olha, esse é um assunto, de novo, é um mito vivo, está nas nossas vidas. E por que eu estou chamando de mito? Porque até eu acho que isso pode causar um estranhamento, assim, né? Mas mito é mito, mas não é mito religioso, né? Então a gente vai falar do mito do amor romântico como um mito laico, embora ele tenha um suporte religioso também, né? Ele foi construído um suporte religioso para o mito do amor romântico. Então, quando eu estou falando mito do amor romântico, eu estou falando mito no sentido que eu já tinha dito várias vezes, né, em outros vídeos, que é como uma narrativa que diz sobre o que a vida é, quem nós somos, o que devemos ser, como devemos fazer, né? Então, o mito como uma narrativa. Nesse caso, uma narrativa laica, porque não tem uma história religiosa que vai sustentar o amor romântico, embora ao longo da modernidade também se construiu suportes religiosos para o mito do amor romântico. Então é como se eu dissesse assim, a gente vai falar sobre a narrativa do amor romântico, né? Seria dizer a mesma coisa. Vamos falar sobre a narrativa do amor romântico, né? Legal, interessantíssimo. Por que importa isso quando a gente fala sobre mulheres e mitos? Porque esta narrativa do amor romântico cria um lugar muito específico para a mulher. Quem é a mulher na relação de amor, concebido como amor romântico. Então, existe uma mulher que vive esse amor romântico, né? Tem uma construção de quem é a mulher que vive esse amor romântico. Tá, isso é um ponto muito fundamental que a gente vai ver aqui também. Outra coisa, quando a gente fala amor romântico, a gente não está falando do amor. A gente está falando assim, não estou falando do mito do amor, a gente está falando do mito do amor romântico, que ele é bem situado, ele é histórico, ele é datado, ele acontece num certo tempo, e ele tem uma série de características que só se explica quando a gente entende a sociedade que construiu o amor romântico. O amor romântico não é a paixão, não são as paixões gregas, por exemplo, né, do Zeus traindo o tempo todo a mulher dele e vivendo paixões enlouquecidas, assim, essa coisa da paixão entra no amor romântico, mas ela entra muito disciplinada, ela entra de um outro jeito, que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Então, a gente vai tentar desconstruir um pouquinho, bom, então a gente vai tentar entender um pouco o que é o amor romântico e tentar dar uma desconstruída nele, porque o amor romântico, embora seja uma narrativa muito bonita, ele cria vários problemas, inclusive violência, inclusive a violência. Então, o que é o amor romântico? Assim, ó, que duas pessoas, vamos lá, resumindo a narrativa, duas pessoas que não se conhecem, que as famílias não se conhecem, que ninguém se conhece, vão se encontrar em algum lugar e, ao se encontrarem, elas vão perceber que uma é a metade da outra, que elas se completam, que elas formam um só. E este um só completa em todos os sentidos, completa afetivamente, completa mentalmente, completa sexualmente e completa institucionalmente também. Por quê? Porque vai ser esse encontro né, que envolve essas caras metade ou essa alma gêmea, é isso que passa a ser o fundamento para o casamento. Então, também o amor romântico passa a ser um fundamento da instituição do casamento num certo período da história. Certo? Essa é a narrativa. Então, a narrativa ela é muito bonita e ela tá em muita, assim, ela é uma narrativa que aparece em muitos filmes, em muitos livros populares, né? Das pessoas que se encontram, tu tá andando a pessoa, daí cai um negócio, aí junta e olha nos olhos, aí rola aquela coisa do encontro, da paixão e aquilo faz com que a vida das pessoas se tornem completas e daí elas casam e termina a história porque a completude se realizou neste encontro. Todo mundo quer viver isso, né?
É meio assim, as pessoas se decepcionam um pouco comigo quando falam assim, você é espírita, você acredita em alma gêmea? Eu falo, não, Ah, mas eu não tô acredito. procurando, eu queria tanto. Boa sorte na sua busca, mas para mim não existe. Pode ter almas companheiras, né? Mas assim, Sim. fechar e virar um só é a questão do amor romântico. Qual é o principal? Quando que surgiu o amor romântico? O amor romântico ele começou a ser construído, né? A narrativa do amor romântico, quando começou a se desenvolver os grandes centros urbanos na modernidade e que o casamento, então, ele não podia mais ser negociado pela família. Sabe, eu conheço fulano de tal, aquela mulher ali pode ser uma boa esposa, aquele cara ali pode ser, ou mesmo não pensando em boa esposa, mas pensando assim, esse casamento vai agregar propriedade, esse casamento vai ser estável. Quer dizer, tinha toda uma negociação, e ainda tem algumas culturas, de arranjar casamentos, porque o casamento é uma instituição e essa instituição tem que durar. Então era muito pensado isso, articular como é que a gente arranja esse casamento de modo que ele tenha duração, que ele garanta a propriedade, que ele garanta o cuidado dos filhos, que ele vá em frente até o fim, né? Quando as pessoas começaram a sair das zonas rurais e começaram onde tinha essas redes, né, de conhecimento, de amizade, de vizinhança e tudo isso, e foram para os grandes centros, elas iam sozinhas para o grande centro, né, para arrumar emprego. Então, houve uma individualização muito grande das relações, porque as relações já não são. Pensa em São Paulo. As pessoas com quem você convive hoje são pessoas que têm a ver com famílias que você conhecia, o teu marido tem a ver com família que você já conhecia. As pessoas vão se encontrar nas ruas, no trabalho, no lazer, elas vão se encontrar ao acaso, né? E a referência que se tem daquela pessoa passa a ser do indivíduo, não é mais a referência familiar. Ah, conheço o pai, Então, conheço a mãe. poucos lugares conservam esse bairrismo, né? Aqui na Zona Leste, onde eu vivo, no Tatuapé, tem muito isso, né? Você conhece até a terceira geração, mas é uma característica totalmente fora, porque as pessoas mudam, né? De bairro, de lugar. Aqui não, né? Aqui parece uma dinastia, entendeu? Ah, eu lembro do seu avô, da sua avó, mas eu não acho isso nada interessante. Não, da cidade onde eu vim, que é uma cidade pequena, ainda as pessoas conhecem a família, eu sei quem é o pai, sei quem é o tio. Ah, você é filho do fulano de tal, você é primo de não sei quem. Mesmo assim, as novas gerações saíram para estudar, foram trabalhar fora, acabaram se mudando e conhecem pessoas estranhas que não têm o menor lastro familiar, de relação familiar, e entram na família e tal. Então, isso teve uma coisa interessante que é a individualidade, né? E também a individuação, você se reconhecer como um sujeito independente, que você pode fazer o seu destino. E isso tem tudo a ver com a mobilidade social dessa situação de urbanização da vida, né? Dentro da modernidade. Só que assim, então o que começou a ser construído nessas condições como fundamento do casamento? O amor. Ou seja, você precisa, quando você encontrar alguém que mexa com as tuas emoções, que mexa com o teu desejo, você gosta pra caramba daquela pessoa, assim, apaixonadamente, daí você casa. E um casamento que é sustentado neste amor apaixonado, que é uma característica do amor romântico, ele não vai durar muito, porque o tempo dessa paixão não vai ser 15 anos. Ela vai ser 6 anos, ou menos, ou de repente, sei lá, 8, chutando alto, assim, né? Então, essa relação, o casal casa e tem filhos, aí os filhos dá um desgaste no romance, né? Os filhos tiram tempo para namorar, tiram o tempo do namoro, produzem o cansaço com as noites mal dormidas, então não tem muita disposição mais um para o outro, porque tem ali uma urgência que é cuidar de um nenê e tal. Tudo isso destrói aquele enamoramento apaixonado. E nesta hora as pessoas também pensam que acabou o casamento, né? Eu não gosto mais dele, não gosto mais de mim e tal. E tanto que é estatístico, né? Muitos casais separam depois que tem o primeiro filho, porque na cabeça dessas pessoas o que tem que sustentar aquela relação é aquele sentimento apaixonado que gerou a vontade de união, que gerou o casamento. Mas não porque as pessoas pensam isso espontaneamente, é porque é isso que foi dito que é para ser, que o casamento tem que estar sustentado nisso, certo?
Bom, nada contra a dissolução de casamento. Eu já dissolvi casamentos na minha vida, né? Não, isso, 3. Estou no terceiro e até que está durando bastante, já faz 20 anos quase. Mas, assim, é muito difícil. Então, não tem mais realmente nada contra. Acho que foi uma conquista das mulheres, do feminismo, que a gente conseguisse se tornar independente de homens violentos ou de situações muito frustrantes, muito difíceis e tal. Ok. E nesta relação de expectativa existe uma diferença entre quem deve ser o homem e quem deve ser a mulher nessa situação do amor romântico. Porque foi assim, agora olha só, detalhe que eu devia talvez até ter dito antes, que é muito importante, porque, olha, a gente está falando século XIX, XX, a gente já está no XXI, então talvez já tenha mudado um pouco, mas nessa construção do amor romântico inicial, era assim, tá, o casamento tem que nascer desse encontro mágico, né, das caras metades, ok. Só que também é muito óbvio que o casamento não vai continuar se ele ficar sustentado nessa expectativa de suprimento constante de completude. Então, o amor romântico também criou um papel para a mulher e para o homem muito específico para ajudar a segurar a onda da frustração. Então, qual é o papel, né? A mulher essa que casa nesse encontro romântico, ela é meio fria, ela não é que ela é fria, ela tem que ser conquistada, inclusive no seu desejo. O desejo dela não é um desejo fluido, fácil. Então ela não está afim, ela não quer, mas daí ele insiste, e aí ela se entrega. Mas a entrega dela é difícil. Por que é construída essa ideia de uma entrega difícil? Porque essa mulher não pode ter desejos. Se ela tiver desejos, ela não vai permanecer no casamento. Então, ela tem que se apaixonar, ela tem que ser capaz de fazer essa entrega intensa, mas ela tem que ser conquistada para isso, porque de saída ela não é muito interessada em sexo, em desejo e nessas coisas. Ela é levada pelo homem. Então, a mulher frígida, a mulher que tem dor de cabeça, a mulher que não está afim, a mulher que não gosta muito disso, é a mulher do amor romântico, que vai ser conquistada pelo homem e ser levada à entrega. É Isso não um é da pouco mulher, isso é uma daquele. imagem de mulher que está no cinema, por exemplo. Tá naquele. Os cenas de um casamento de Bergman, não sei se você viu, ele fala bem isso, né? Naquela entrevista que tá o casal com uma repórter que é amiga dela, não sei, perguntando: o que você gosta? O cara, ele é assim, aquele, né, narciso, ele fala tudo que ele faz, aí pergunta para ela: não sei, embora ela seja uma advogada que trabalha justamente com questões familiares e de divórcio, mas ela é sempre apagada na relação. E a gente, até hoje, né, leva isso às vezes nas relações, às vezes você tem dificuldade, porque às vezes o cara acha que ele tem que ser o show e você, né, vai batendo, não vai tolerando aquilo, Isso, né? é ele que leva a chama, essa é a ideia. Então vai se formar uma família e essa narrativa, esse mito do amor romântico, vai formar então esta família, que é uma mulher recatada, ou aquilo que se dizia popularmente, nem sei se hoje ainda se diz, mas antigamente se falava, ela é uma dama na sociedade e uma prostituta na cama, algo assim, mas ela... Uma coisa assim Ai, que pesada. coisa idiota! Mas ela é exclusiva daquele homem, porque é ele que leva a chama para essa dama, que vai ser exclusividade dele. Então, o desejo dela é produzido por ele, ela não tem desejo próprio, né? Ela é levada a ser essa duplicidade exclusiva. Então, o homem é o... Então, ela fica em casa, ela cuida dos filhos, ela está feliz, essa mulher desse mito, né? Feliz com seu marido, está feliz cuidando dos seus filhos, está feliz cuidando da sua casa e tem essa vida assim recatada do lar, porém uma prostituta na cama com esse cara que leva essa chama do desejo para ela que ela não tem. Então virou um valor para a mulher ser desinteressada, a mulher fria, a mulher distante, aquela mulher meio pálida,
aquela mulher sem muito vigor, né, sem muita vitalidade, essas qualidades passaram a ser consideradas coisas boas para essa mulher que vive esse casamento criado nessa situação romântica da alma gêmea e tal. Tá, então, só para dizer assim que nesse casamento que criado, produzido pela mitologia, pelo mito romântico, né, do amor romântico, o poder está na mão do cara. Ele que tem poder. Porque é ele que deseja, ele que é o pai da família, ele que controla tudo, ele é o responsável pela vida pública, vida na rua, e ela é a rainha do lar. É rainha, mas é a rainha do lar e se dedica inteiramente à alma gêmea dela, que é esse homem provedor, cuidador e tal, galã e tudo isso, né? Tá. Se o poder está na mão do homem nessa relação romântica, o que é que acontece quando ele se frustra com relação à completude que essa mulher tinha que dar para ele? Violência. Ele bate nela. Inclusive, eu vi o vídeo, né, da campanha contra a violência da mulher, né, que aqui no Brasil se convencionou que você faz um risco em vermelho, um X, né, na mão, e mostra nos lugares para que saibam que você é vítima de violência. Mas, por exemplo, eu vi no Canadá, é uma coisa que supostamente é mais simples, porque você não vai andar com um negócio vermelho, a não ser que seja um batom, né, até você fazer o X e mostrar, né, então, a mulher faz assim, né? Ela faz assim, um movimento assim, e aí a pessoa já sabe que é violência. Então, seja qual for, né, o movimento, é sempre bom a gente ficar atenta, porque na quarentena a gente sabe que isso é um problema que está muito, muito grave. Tem uma outra pandemia, né, que é a pandemia de violência que nós estamos passando. Então, essa mulher, assim, como que eu queria dizer que, claro, se a violência contra a mulher, ela não é invenção do amor romântico. Se você pega o Velho Testamento, ele ensina como bater numa mulher com vara, a mulher desobediente. Então, isso é do patriarcado, isso não é do amor romântico. Mas, quando o amor romântico ele cria uma expectativa muito grande de realização plena naquele encontro, que gerou aquele casamento que tem que ser maximamente satisfatório, na hora que a relação frustra, porque não vai ser satisfatório o tempo todo, por muito tempo, alguém tem que ser culpado. Você traiu, você traiu assim, você traiu a minha confiança que você me daria felicidade para sempre, né? Você traiu o meu desejo de felicidade, você traiu a completude que eu esperava, mais ou menos isso, resumindo, né? E se o poder dessa frustração está na mão do homem, é ele que vai exercer a violência contra aquele que é o culpado pela frustração. Então, você já não é mais tão boa como você era antes, você é uma preguiçosa, você engordou, você já não é mais tão linda, você não é uma boa mãe como você deveria ser, você me desobedece, não me desobedece como deveria obedecer, né? Você frustra a completude que eu que eu esperava que você me desse. E aí tem um outro agravante que é muito importante. Na família nuclear, as pessoas estão longe dos outros. Porque numa vida urbana, que você vive uma família nuclear e tem ali alguns filhos, a rede que vai ter mesmo, assim, talvez seja a escola, né? Por isso que a escola é tão importante para identificar a violência, né? Mas assim, a pessoa não está ali convivendo, ela está dentro de um apartamento ou dentro de uma casa, ela não está tendo uma vida social intensa. Se ela pega um carro, se ela vai ao supermercado, ela vai de carro, vai de ônibus. Então, assim, não tem muito uma trama, é como se a gente não se olhasse muito. A gente não olha muito o que está acontecendo com o vizinho, e se olha para o vizinho também, às vezes não quer se comprometer porque não se sente íntimo o suficiente. Então, uma das características da família nuclear que foi alimentada pelo mito do amor romântico é o isolamento dessas famílias, né? E se a mulher, então a mulher ela está muito presa à relação, a família ela é pequena, ela é sufocante, ela é controladora, as pessoas se controlam e se violentam ali dentro. Então, por que eu falo da frustração? Porque quando é um casamento arranjado, você fala assim, o casamento é arranjado, eu vou ter que cumprir o meu papel aqui, né? De esposa, de mãe, fazer a costura, vou cuidar dos filhos,
não está esperando muito do casamento, assim, você está cumprindo, pensando em cumprir a sua função. Mas quando tem uma expectativa de completude, aumenta demais a frustração com relação ao casamento. E os casais que sobrevivem muito tempo é porque eles amadureceram muito a capacidade de conviver além da expectativa romântica. E que às vezes tem um pensamento mais prático, logístico, né? Tipo assim, já não me completa mais como um todo, ele é meu amigo, ele é meu namorado, ele é o meu pai, ele é tudo para mim, né? E vice-versa. Mas me ajuda a levar a buscar filho na escola. Mas tem aí uma parceria. Troca a lâmpada, não sei o que eu Troca a falei. lâmpada, é. Mas tem toda uma logística de vida que compensa. Né? Mas somos amigos, conversamos, mas de vez em quando rola uma transa gostosa, vale a pena, né? Então é muito importante que os casais não depositem tanta expectativa um no outro, e nesse sentido que tem que se libertar do amor romântico. Talvez eu queria construir um outro olhar aí que a gente ainda está aprendendo qual é. Entendi, tá bom. Eu acho que essa libertação, né, do amor romântico também é um processo de independência da mulher, né? Porque na medida em que você não espera que o outro te complete, você também não espera mais nada, né? Você não espera para Exato. ficar rica, para ser sustentada, para nada. E também tem uma coisa, tem uma fala que eu achava terrível, que de criança eu ouvia muito, que é assim, ó, roupa suja se lava em casa. Você ouviu isso quando você era Em criança? briga de marido e mulher não se mete a colher. Essas falas são falas que privilegiam esses homens, esses patriarcados, né? Eu acho assim, e até hoje isso acontece, porque às vezes quando você vê uma mulher, e a gente vê muita mulher progressista, vai lá na rede social e fala, olha, eu separei mesmo, ele era abusivo, ele era isso, ainda tem gente que fala, nossa, mas não precisa falar isso nas redes, não precisa falar. Ué, se ela está disponível para dizer, para fazer aquela fala, ela sente essa necessidade, por que ela não pode? É por causa desse mito do amor romântico, que você acaba formando esses lugares tão circunscritos que você não pode dizer nada. Essa fala Família para mim nuclear, é a família nuclear que ela é muito privada. Ela é o casal e os filhos isolados de toda a cheia de rede. segredos, né? Até que você Isso. descobre que você tem um irmão que você não conhecia, uma irmã. O segredo é tanto que um dia você descobre, né? Aí você citou uma coisa muito interessante, porque o amor romântico talvez não tivesse acontecido se não tivesse havido o amor cortês antes. Mas o amor cortês, ele é diferente. O que era o amor cortês? Era o cavaleiro que não tinha a sua própria família, a sua própria mulher, porque não tinha disponibilidade de mulheres para todos, né? E ele tinha uma paixão distante pela dama. Ela era casada com um cara ao qual ele era submisso, né? Submetido. Então ele era tipo o guardião desta mulher, né? Então ele acha ela linda, ele vê ela penteando os cabelos e fica encantado. A pele, ela é uma mulher endeusada, assim, super valorizada, mas ela é inatingível, ela é distante. De qualquer maneira, foi um momento interessante de dizer que a mulher tinha valor e que o cavaleiro se submetia ao desejo dessa dama, porque a dama dizia, vai fazer isso para mim, me salva de tal coisa, resolve esse problema. E ele ia como um devoto mesmo, né, do amor pela mulher. Só que ele não era casado com ela. E aí durava, podia durar 20 anos essa devoção, porque eles não conviviam, né? Então, assim, na narrativa do amor romântico, no mito do amor romântico, de alguma maneira diz isso, assim, o cara encontra e supervaloriza a mulher e gosta dela, mas não é bem assim, porque ele supervaloriza o encontro da alma gêmea, mas de uma mulher que vai ser submetida a ele dentro do casamento. Então, assim, começa com uma supervalorização e termina com depreciação, com violência, porque ela não vai conseguir corresponder a tudo que se espera, né?
Então, é muito importante mesmo para a mulher se libertar das expectativas românticas. E eu concordo contigo mesmo. Eu acho que o amor romântico está, assim, o amor romântico aos poucos está deixando de reger as expectativas, na medida em que as mulheres é, entendem que não precisam mais da alma gêmea para sustentar as suas vidas, né? Felizmente. A gente É, está e vendo é preciso. do livro A Moreninha, né? Lembra aquele livro A Moreninha que tem É, lembro. é o ápice, né, daquele romantismo, né, que a moça fica lá e o cara vai se apaixonando. Assim, a gente pode viver de outras formas, inclusive vendo os defeitos uns dos outros, né? Não tem problema nenhum de você ver a Sim, falha do outro. problema vai ter, né? Vai ter que lidar com a pessoa, é difícil, mas o problema ele não precisa estar submetido à expectativa romântica. Ele pode ser compreendido de outra maneira e resolvido de outra maneira, sem que tenha que ser salvar ele para retornar à expectativa romântica. É uma coisa que me dá muito medo é quando a gente ouve, né, no ritual do casamento, aí fala assim, até que a morte os separe. até que ele Me mate dá, ela. me dá um pouco assim, sempre, desde de manhã eu ficava pensando, falava, nossa, muito Alguém vai tempo, matar né? alguém, né? Até que alguém. O que vai acontecer nisso? Muito tempo, até que a morte os separe, é tempo demais. Agora, Então, Carla, assim, ó, para deixar para o nosso audiência, pessoal que acompanha o canal, é assim, isso não significa que não exista paixão. Paixão é uma delícia você viver uma paixão, né? Você apaixona, você fala, gente, aquela felicidade da paixão é uma das melhores coisas de viver na vida, assim, é que né? você não vê a hora passar, né? Você tá com a pessoa, você não vê a hora passar. E Vai, você de fato se sente, né, assim, pleno, inteiro, a vida é bela, a vida é boa, tudo faz sentido. Pode viver. O que não precisa é submeter depois essa paixão às expectativas de um casamento com os moldes pré-estabelecidos pelo amor romântico, né? Assim, até a amadurecer. paixão ser condicionante de um relacionamento, de uma forma de viver. Isso que não dá, né? Porque a De um gente casamento mononuclear e compulsivo e definitivo. A gente precisa talvez aprender a amadurecer mais a frustração com relação à expectativa do amor romântico, né? Isso criar um outro imaginário sobre isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês não é assim para ficar super objetiva, calcular, né? Se joga, assim, não tem problema, né? Na paixão é bom. Mas quando você tem filho, quando você tem essa responsabilidade familiar de cuidar de crianças, talvez os critérios para manter o casamento sejam outros. sim. Talvez sejam outros. E não precisa ser para sempre, viu? E não precisa ser dentro do mesmo teto também, né? Mas assim, eu Não, acho que ter maior objetividade nessa parceria que se chama casamento. Mais objetividade. O quanto é possível ter algum tipo de relação de confiança na parceria com essa pessoa e tal. E outra coisa, o casamento também não precisa suprir todas as necessidades. Você pode ter amigos, porque o teu companheiro não precisa ser teu melhor amigo, teu tudo. Não precisa. Você pode ter melhores amigos com quem você se dá melhor para conversar certas coisas do que com o seu companheiro. Ele não precisa ser seu melhor amigo, né? Ele não, às vezes, em alguns casos, não precisa nem ser o seu melhor amante. Tem muitas pessoas que mantêm um casamento porque objetivamente ele compensa, inclusive em convívio agradável, responsabilidade com os filhos, e que tem satisfação sexual fora do casamento. Tem pessoas que fazem isso. Isso era proibitivo até um certo tempo atrás, em função do controle da sexualidade da mulher. Mas hoje a gente vê que as pessoas estão vivendo isso de um outro jeito. Não digo que isso vai ser fácil, nem estou aconselhando que façam isso, mas eu estou dizendo que é possível, até isso é possível. Quer dizer, a pessoa que está compartilhando a sua família com você sequer precisa ser a fonte dessa satisfação. Eu estou querendo dizer que a situação ficou mais complexa e que se diminui o nível das expectativas, isso talvez possibilite mais inteligência na organização da vida, na objetividade das práticas da vida. É isso que eu estou querendo dizer. É isso, gente. Esse assunto é muito complicado, ele é muito delicado, envolve uma série de crenças, né? Todo mito envolve uma série de crenças.
O amor romântico, ele foi reconstruído dentro do universo cristão também, né? Versões dos mitos religiosos cristãos para justificar a parceria romântica, porque isso aconteceu dentro da Europa, uma Europa protestante. Então, esse amor também está muito dentro do imaginário protestante moderno. Mas tudo isso aí está para ser pensado, é a nossa responsabilidade como pessoas que fazem, né, a vida social, responsabilidade política, responsabilidade ética, é pensar essas coisas com atenção, a partir das nossas próprias vidas, a partir das nossas próprias vidas, porque quem faz a história somos nós. Inclusive a história de um casamento. Inclusive a história de um casamento. Aliás, esse filme é ótimo. Tem aí até um Paz e Bem que eu fiz sobre a história de um casamento, que é um livro que vai é um filme que vai mostrando justamente isso, como vai derretendo aquela relação, e, enfim, como a mulher vai se sentindo frustrada por aquilo que o companheiro não atende. No caso, ele era um diretor de teatro muito famoso e ela queria morar, ela não queria morar onde ele queria morar, porque ele tinha que morar para ser bem sucedido, por exemplo. Eu vi o filme. Ela queria ter opções, né? E aí essa história vai rolando, que é bem o que acontece em muitos dos relacionamentos. Eu, pelo menos, já tive experiência assim, que você vai simplesmente, parece que vai meio que definhando aquilo, né? Você não quer aquelas realidades, não tem mais um acerto, né? A questão, eu acho, que é ter acertos, ter combinados no casamento, juntos ou separados. Eu tive a experiência de viver agora a pandemia separada, em casas separadas, porque a gente definiu que seria melhor, já que os dois seriam um risco, e porque também talvez o confinamento acirrasse mais as diferenças. E o que a gente sabe é que depois da pandemia também os divórcios têm aumentado pelo mundo, né? Justamente Pela pressão do convívio, né? Fechado dentro de uma casa, que é a família nuclear, né? Fechada dentro de casa, sem amigos, sem relações, porque um deve completar um outro, porque um tem que satisfazer o outro em tudo. Até na conversa, quer dizer, a conversa com o seu companheiro romântico tem que ser a conversa mais maravilhosa possível, mais do que a que eu posso ter com você ou com qualquer outra pessoa. Quer dizer, a pessoa tem que responder até por isso. E né? não é, né? E não é, e não será. Não será. Em algum momento pode ser, em outro momento pode ser que não. Então, é uma desconstrução difícil, mas ela é importante se a gente não quiser ainda gerar mais sofrimento neste vínculo familiar, né? Nos vínculos familiares. É difícil, não digo que seja fácil. Eu queria indicar uma leitura. Eu tenho uma amiga, duas leituras. Uma, a minha amiga, a Regina Navarro Lins, ela escreveu um livro super bom que chama O Livro do Amor, que ela conta, tem um capítulo sobre isso, sobre como que o amor foi concebido, né, em várias partes em vários momentos históricos e tal, e inclusive fala do amor romântico, e dá referências de filmes e tudo para discutir isso. E também queria indicar o meu livro, A Mulher do Pai, Essa Estranha Posição Dentro das Novas Famílias, porque fala das mudanças que as mulheres estão vivendo nessas novas famílias de recasamento. Então, isso muda o papel familiar, muda as expectativas que se tem do que é a família, cria um papel novo dentro da família, que é a mãe, que é a mulher do pai, que é uma posição bem complicada, difícil. É incômoda. Então... Porque você acaba ficando num vácuo, né? Que você não é nem A nem B. Fica meio perdido ali, né, na relação. E são redes familiares que não é do par para sempre, né? Porque teve uma separação, teve um recasamento. E que pode haver outra separação, outro recasamento. Então, não é uma rede, não é uma estrutura de família pautada no par romântico inquebrantável. É diferente. E ela pode até ser melhor na medida que amadurecer o processo, porque ela é uma rede maior. Então, se a gente consegue conter que essa rede não aumente a treta, mas aumente a solidariedade, vai ajudar. Mas essa treta é complicada. No meu livro falo da treta. Mas se a gente, na medida que vai amadurecendo e possibilitando diminuir a treta, pode ser melhor para todo mundo, porque vai ficar menos pesado para cada um. Legal. Vamos tentar, né? Ver se a gente conhece. Mas esse aí eu li, gente. Esse aí
eu posso recomendar porque eu li, e o outro eu vou buscar conhecer. Então, acabamos? Tá bom. Acabamos. Então, esse foi Mulheres e Mitos de hoje, com a Fernanda. Se vocês puderem, se inscrevam no canal Filosofia e Movimento, também no canal Paz e Bem. E até a próxima sexta-feira. Um beijo grande. Obrigada, gente. Até semana que vem. Vão para o canal Filosofia em Movimento visitar.